Você está aqui comigo, nós vamos falar de um assunto muito importante, grávidas e lactantes que não podem exercer alguns trabalhos de risco mesmo, que é chamado de atividade insalubre. Sim, obrigada por você estar com a gente, viu? Uma alegria ter você aqui. A Cíntia não come essas coisas docinhas assim, entendeu? Mas é coisa de criança que dá água na boca, né, Cí? Sim, mas às vezes é bom, né? Uma vez por semana pode. Me diz uma coisa, antes as mulheres podiam fazer esse tipo de serviço? Qual tipo de serviço? De insalubre? As mulheres grávidas? Porque eu saiba, nunca pôde se fazer isso, né? Depende da época que nós estamos conversando, né? Se for lá da época da indústria, da Revolução Industrial, né? De repente, elas faziam porque as mulheres eram exploradas de várias formas, né? De trabalho. Mas antes da reforma trabalhista, as mulheres não podiam exercer a atividade insalubre em qualquer grau. Entretanto, em 2017 veio a lei, a reforma trabalhista, e deu uma condição, que a condição era o seguinte: a mulher, para ela sair, ela não exercer no período de gravidez a atividade insalubre, ela tinha que apresentar um atestado para o patrão no grau mínimo e médio. Então, peraí. Antes não se podia fazer nenhuma atividade. Não, não se podia. A reforma fez com que as mulheres passassem, em alguns casos, a fazer essa atividade de risco? Exatamente. Mesmo grávidas? Mesmo grávida. E era, no caso, tinha que ter insalubridade de forma mínima ou médio. E o que acontece? O que o STF veio, na verdade, assim, impedir, porque constranger a grávida, a gestante, a entregar um atestado, porque geralmente existe Você vai entregar um atestado do quê? De gestante, né? Não, na verdade, do médico te proibindo a fazer aquela atividade. Então, a gestante tinha que procurar um médico, dizer como que ela trabalhava, para o médico entender se aquela atividade tinha risco para a criança, para o feto ou para ela. Entendi. Agora, na verdade, essa nova lei, ela volta a ser como era antes, então, não pode e pronto. Exatamente. Isso deve ter sido alguma ação que deve ter sido movida pelos sindicatos? Olha, ou próprios deputados? Olha, assim, houve, na verdade, vamos dizer, uma movimentação geral, assim, de vários trabalhadores, né? Não só de um setor específico. Porque cada setor tem áreas de risco, né? Exatamente. Agora, a minha preocupação, por exemplo, é a seguinte: pessoas que são empregos de risco, até para quem não tem nenhum problema de saúde, como operador de raio-x, por exemplo. Sim. Essa mulher descobre que está grávida, vai ficar 9 meses sem trabalhar e mais os 4 de licença? Não é assim sem trabalhar. O que o empregador e a gestante têm que entender? O empregador tem que arrumar uma outra atividade para que ela exercer. Mudá-la de setor, então, vamos dizer assim. Tirar ela do risco. Entendi. Ou seja, ela tem que ser remanejada. Não é ficar em casa, nada disso. Não. É ser remanejado. Isso para você que está em casa é muito importante. Você está grávida, você trabalha em algum trabalho que você sabe que é de risco, até o médico já te disse. Então, não é que você vai ficar na tua casa, não, que não começou a licença ainda. Você vai ficar à disposição da empresa para outro setor, mesmo que seja um setor que você não queira. Exatamente. Agora, é importante isso dizer, né? Porque, às vezes, a grávida exerce uma função, vai lá tirar raio-x e, de repente, o patrão não tem uma outra função que, de repente, que equivale ao salário dela, equivale ao nível, né? O estudo que ela faz, e de repente pode remanejá-la de repente para uma recepção ou um mas não cargo tem muita saída. Mas não tem saída. Agora, a minha preocupação é a seguinte: se eu não aceito isso, a empresa pode me demitir mesmo eu estando grávida? Se ela vai me mudar de setor, eu falo, não quero, não tem nada a ver comigo esse setor, não quero trabalhar nesse setor. Isso pode gerar uma demissão, não por justa causa, mas de conversar e falar, não, porque normalmente grávida não pode ser demitida. Não, grávida tem a estabilidade. Mas e aí, se ela não aceita? Então, se a empresa pergunta para mim, olha, a funcionária não está querendo trabalhar, posso demiti-la? Tem que ser por justa causa. Nesse caso, eu aconselho que a empresa entre com uma ação para pedir ao juiz permitir, na verdade, o afastamento dela. Porque é mais uma prevenção, né?
no caso. Ah, senão ela... Mas não caracteriza, Cíntia, não caracteriza justa causa se a pessoa não quer trabalhar? Sim, mas assim, para prevenir que a empresa amanhã sofra alguma... ter que pagar novamente a rescisão, fazer diferente, porque a grávida ela tem estabilidade desde o tempo que ela sabe que ela está grávida até 5 meses após a gestação que ela volta. Então, vamos dizer que isso aí está no início e ela se recusa a prestar tal serviço. Certo. Imagina amanhã, aí hoje o patrão demite ela por justa causa e amanhã ela entra com uma ação trabalhista, ele ter que pagar tudo, olha o período que ele trabalhou e dentro disso tem férias, tem 13º, então onera muito. Então, para uma forma preventiva, existe também uma ação que o empregador pode entrar para que o juiz declare aquela demissão por justa causa certa. Entendi. Porque, na verdade, e também a gente tem que aprender, a gente já falou isso algumas vezes, quando mudou a lei, que muitas pessoas falaram que tinham beneficiado mais os empregadores do que os empregados, aquela de você, quando você entra na justiça contra uma empresa, você ser responsável também por aquilo que você está declarando, porque a gente sabia que muitas pessoas mentiam no que diz respeito à hora extra, achava testemunha e iam, e normalmente o Ministério do Trabalho dava ganho de causa por empregado. Precisa tomar cuidado porque nós acabamos nos viciando a inventar história no que diz respeito a demissões, principalmente, muitas pessoas não usavam de idoneidade para fazê-lo. E neste caso, é um benefício que a gente tem que saber aproveitar e não de maneira errônea. Exatamente. Usar isso como desculpa para ficar em casa. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a lei está ao nosso favor. Exatamente. Então, você tem que usar isso da melhor maneira possível. Ah, não, porque eu não vou falar que eu não quero e pronto, eu vou ficar na minha casa fazendo outra coisa. Não pode, isso está errado. Porque se a empresa realmente, tudo isso é uma oneração, mas se a empresa arruma testemunha provando que essa mulher realmente não queria trabalhar, sim. Não é? A pessoa perde tudo. Então, precisa tomar cuidado, ser mais honesto, né? Exatamente. Cíntia? A lei procura ser inteligente no sentido de buscar a obrigação e o direito das pessoas, do polo passivo. Então, realmente, tem que se entender aí os deveres e os direitos assim, das pessoas. E realmente as pessoas, às vezes os funcionários, eles se confundem nisso, né? Dos direitos e também tem as obrigações. Não tem só direito em lugar nenhum da terra, exatamente, né? Tem os deveres, né, Cíntia? Sim. Agora, o que significa, o que o Supremo considera um programa, um trabalho de risco? A Constituição, na verdade, diz que quem trabalha em atividade de risco deve ser acrescentado um adicional insalubre. Aí vem a CLT e diz o seguinte, que as atividades consideradas insalubres, quem define é o Ministério do Trabalho. As atividades, porque o que acontece realmente, não existe assim a profissão que é insalubre, existe você exercer a profissão em local insalubre. O que significa dizer? Ruídos excessivos, calor excessivo, frio, contato com agentes químicos. Isso se torna o ambiente insalubre, independente, de repente, da profissão. Então, entendi. Não é uma profissão que é insalubre apenas. Existem casos, vai acontecer casos, pode, de repente, um advogado, né, que trabalha com lei, se ele exerce uma atividade dentro de uma metalúrgica, que a sala dele seja do lado dos ruídos. Ele vai ter direito ao adicional, porque ele está ali diariamente com os pactos, né, com os impactos dos barulhos dos ruídos. Lógico. Então, não é a atividade em si, mas sim o local. Acho que isso é importante também, você saber o que é insalubre ou não, né? Ou seja, fornos, mesmo a pessoa que cozinha, se é uma cozinha muito... O Arturo, que é o nosso chefe aqui, muito amigo da gente, dizia que a cozinha de um restaurante ela pode chegar a 60 graus. Então, daí você também tem que se abrir para mudar de setor nessa época, para não correr também o risco de depois ser demitida, né? Sim. De ficar isso marcado como algo que você queria fazer de maneira errônea, né? Sim. Agora, se esses direitos não são respeitados, o que a mulher tem que fazer? Ela tem que procurar um advogado, né, contar o que ela acha que ela tem que não está sendo respeitado pelo empregador e entrar com uma ação, no caso trabalhista, né? Sempre com advogado? Sempre com advogado, sempre consultar um advogado, que é muito importante. Às vezes as pessoas, elas interpretam de uma forma e começam a fazer, e de repente, se elas fossem bem orientadas, fariam de uma forma correta, já visando ali uma futura ação trabalhista já com êxito, né? Então, realmente precisa de uma orientação. E as empresas também têm que estar aptas para conversar e tentar remanejar essa pessoa da melhor maneira possível, que também faça de tudo para ser do agrado dela?
Não do agrado, né? Assim, porque sempre a empresa tem que colocar o funcionário num ambiente de trabalho bom, saudável, né? Certo. E às vezes a empresa fica limitada, como nós já conversamos aqui, de repente não tem uma função que vá, né? Então é difícil deixar, colocar assim uma forma que ela fique bem, que às vezes um cargo, uma função que eles vão colocar, ela não vai se sentir bem. Mas assim, o que importa é que a empresa preserve a saúde da gestante e da criança. Só lembrando a você que nós tínhamos tido essa mudança em 2017, que pedia para que as mulheres apresentassem como se fosse um atestado médico, dizendo, olha, você não pode, a fulana não pode fazer esse exercício, esse trabalho durante a gravidez, por isso, isso e isso. Alguns sindicatos da categoria, de algumas categorias, entenderam que isso era um constrangimento. A mulher já está grávida e também, obviamente, não deveria poder se expor a qualquer situação de risco. Com isso, o STF, na verdade, revogou essa mudança e voltou a ser como era antes. Ou seja, as mulheres grávidas e lactantes estão protegidas de qualquer função que apresente risco a ela, a saúde dela e da criança já nascida, no caso da lactante, e também das crianças ainda na barriga do bebê, os bebês ainda na barriga da mãe. Isso é muito importante, porque é uma conquista. Não precisa mais ir entregar um atestado dizendo, ó, patrão, não posso exercer essa atividade. Tá então, ela não tem mais, está pronto. grávida, não exerce mais a função. Ah, que bom, né, Si? É bom porque daí as coisas vão voltando, depois que tem uma mudança como essa na lei trabalhista, as coisas vão se adequando ao longo do tempo, porque no começo é tanta coisa que as pessoas nem entendem. Inclusive falamos disso aqui, né? Mas o direito é assim, né? Nós precisamos viver, e aí os juízes vão tendo entendimento, a sociedade vai aplicando, e aí vai nascendo novamente. Nós estamos no período de mudanças, né? Mudanças assim de forma de trabalho, de forma de conscientização, até que, como você bem falou, que às vezes as pessoas procuravam a justiça e de repente não era daquela forma. Então nós precisávamos, assim, precisa de um tempo para digerir tudo isso, né? E poder ir acertando, né? E acertando. Olha, vou deixar o contato da Cíntia para você, cincialima.adv.br é o site, e no Instagram, CL Advocacia e Assessoria Jurídica. A Cíntia está sempre aqui com a gente. Obrigada, muito obrigada, meu amor. prazer, Uma alegria ter vocês, você aqui com a gente. Sempre.